Tudo bem? Seja bem-vindo ao encontro de hoje. Continuamos no tema morfologia verbal. A sua preocupação está em conjugar o verbo, flexionar o verbo. E dentro dessa flexão, o que uma banca poderia te perguntar? Então vamos voltar ao capítulo de hoje. Hoje temos um conteúdo bem rico, tá bem? Então na última aula nós dispusemos uma lista e essa lista não cessa aí. É um trabalho que eu proponho para vocês, mas é um trabalho que não pode parar por aí, tá bem? Então, por exemplo, na aula passada, nós classificamos aqui 6 tempos. 6 tempos do indicativo. Importante que você pegasse essa intimidade com 6 tempos do indicativo. E, a partir desses 6 tempos, nós já fomos e trabalhamos o sentido dos tempos, dando destaque a 2 deles. O pretérito mais que perfeito do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo. Tem 6 tempos do indicativo, mas tem 2 que formam a base das questões envolvendo o sentido. Acentuação dos verbos, você já viu, ter, vir e ver e derivados formam a base de estudos. Nós vamos entrar hoje, então, na conjugação regular, no particípio e no imperativo. Agora, o que é bacana, é muito bacana você observar. Diante desse quadro, daqui a pouco nós vamos voltar nele, você precisa se deparar com essa realidade. Enquanto você não puser a mão nessa parte ruim, por quê? Porque é o português sendo levado a uma situação que não é de aprendizagem. Quando você pega um livro, pega uma apostila, uma aula, a intenção é de fazer você ensinar, não é aprender. Quando nós vamos para uma questão, a intenção é completamente outra. Há uma má-fé, há uma intencionalidade negativa. Então eu tenho que estar mais ou menos preparado para conviver com isso. E, por exemplo, essa é uma questão do CESP, né? Volta um instantinho comigo. Estava conversando com um aluno hoje, muito bacana, uma turma, que é de agente e escrivão da Polícia Federal. E é um pessoal que a gente não vai dizer assim, doido, né? Doido no sentido ruim, mas é um pessoal que sabe o que quer e vem estudando de maneira tão intensa, porque ele fala, eu quero um futuro e meu futuro passa por esse tipo de serviço público. Então é bacana. Então não é aquela coisa do acaso, do que vem, né, às vezes acidentalmente. A pessoa se prepara, porque é como se fosse uma faculdade. Ela quer seguir aquela carreira, né? Então, bacana porque a banca tende a ser a banca CESP e a pessoa treina. Ele fala, professor, eu já tenho um estilo de treino. E é isso que nós estamos comentando. Ele falou, professor, já tenho na prova de português aquela parte que eu percebo que é de extrema objetividade. Então, essa questão que nós vamos resolver é uma questão que você deveria ter um corpo teórico que absorve o impacto da questão. Há um diálogo entre o que a questão propõe e a sua preparação. Sempre haverá muito mais do que nós podemos aprender, mas há alguns capítulos que você tem que aprender. Só que o universo da prova é muito rico, é muito complexo, e a banca se impõe uma permanente renovação. Então nós vamos acompanhando, nós vamos aprendendo a conviver com os problemas que a banca nos impõe. É ultrapassar limites. Então nunca você fala, terminei de estudar. Não, é sempre uma nova ultrapassagem. Por isso, numa questão como essa, observe, cai na prova a forma leira. Você tinha que chegar ali e observar a classificação dessa forma leira. Pela própria estranheza dela, você observa que ela é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Essa forma leira é tão estranha que nos remete, então, a essa especialização da tua aprendizagem. Uma coisa que você não fala, mas aprende para o concurso. E na prova, como é uma prova escrita, estava lá no texto, quileira. Esse quileira denota, indica uma ação que foi realizada em um tempo anterior. Então esse é um cálculo que não se faz na prova. Essa é uma informação que já está pronta na tua memória. Pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorre antes de outra. Então é sim um tempo anterior. Ele sempre vai indicar um tempo anterior.
Isso aqui não se deduz na prova. Isso não é interpretação de texto. Essa é uma informação pronta na tua memória. E daí vem o segundo momento em que a banca propõe as trocas que ler a permite. No dia a dia nós usamos a forma tinha lido. Ah, você comprou tal livro? Eu já tinha lido esse livro. É assim que nós usamos o pretérito mais que perfeito na língua oral. Tinha lido. Quando você lê livros, daí no livro, na língua escrita, é que aparecem as formas havia lido ou lera, na língua escrita. Porque na língua oral, tinha lido, são as formas é a forma que nós usamos. E esse conjunto precisa ficar, impresso na memória até o dia da prova. O valor que tem, o sentido que o pretérito mais que perfeito e principalmente a troca. Numa prova como essa do CESP, em que você tem que julgar a alternativa certa ou errada, e aquela visão que é importante você ter. Volta um instantinho comigo. Na prova do CESP há uma metodologia muito cruel. Você acerta a questão, ganha um ponto, você erra a questão, você perde um ponto. Às vezes tem variações. Perde-se meio ponto, perde-se 0,25, está havendo variações. Há provas do CESP que está vindo com 5 alternativas, mas a clássica prova do CESP é acertou, ganha um ponto, errou, perde um ponto. Então, não há o intuito de você ir para uma prova e chutar, porque o chutar pode te subtrair pontos de uma maneira avassaladora, a ponto de você dever nota no final da sua contabilidade. A hora que você conta lá o que acertou, o que errou, capaz de você passar no banco e ter que pagar o CESP porque saiu em débito. Ah, quanto você acertou na prova? -10. Como assim? -10, Já pensou nisso? Sair devendo nota, não é? Então é uma prova que você tem um cálculo mental, uma execução, um comportamento diferente. E isso vai se dando banca a banca. Conhecer a banca é um dos segredos para o sucesso do concurso. Ah, professor, nunca fiz prova de tal banca. Você vai para um mistério muito perigoso. Tá bem? Então, essa questão que está aqui na prova, vamos observar, é uma alternativa correta e clássica dentro do concurso público. Ela faz parte, então, do sentido dos tempos. Tá bem? Desse quesito número 2, sentido dos tempos. Vale a pena porque tem caído. Tem caído. Citei no blog material sobre o pretérito mais que perfeito. Vale a pena você ter esse material e ir colecionando esses materiais. Nós vamos fazer agora uma questãozinha sobre conjugação irregular. Tá bem? Volta um instante comigo para a gente localizar a minha cabeça em relação à conjugação irregular. Perfeito? Hoje tem uma música muito famosa que fala sobre esquema, que a pessoa brigou com a outra lá, e daí ele se desenvolveu nas suas relações por meio de esquema. Esquema de segunda, esquema de terça. Então, essa música é nova, mas a ideia de esquema é velha. Tá bem? Então, nós temos, dentro da conjugação verbal, esquema em cima de esquema. Por que você consegue conjugar os verbos? Porque há um grande esquema na sua memória que organiza essas criaturas. É que a gente não pode parar para pensar. Se parar para pensar, o sistema desmonta. Nós usamos, mas quando você estuda, você tem que refletir. Você tem que se relacionar com isso de uma maneira racional e não intuitiva. Então vamos para a lousa para começar a refletir isso daqui. A conjugação irregular. Então pensem comigo sobre o que é a conjugação irregular. Duas coisas são muito importantes. Primeiro, constatar que 99,9% dos verbos são regulares. Então não pode fazer escândalo. Abra esses verbos. Não, relaxe, porque quase tudo é regular. Quando você estudou, você deve ter trabalhado verbos como amar, vender, partir. Esses são os verbos mais comuns nas gramáticas. Às vezes muda para cantar, às vezes aparece um outro verbinho ali, mas esses 3 são os básicos. Eles se transformam nos modelos.
de verbo regular. Quando o verbo é regular, conjugue igual ao verbo amar, se for terminado em AR. Conjugue igual ao vender quando é terminado em ER. E assim por diante. E isso nós aprendemos muito cedo, porque 99%, né, é assim que vai ser, seguindo um verbo regular. Tá bem? E aí você constata, então, que a segunda lição é aprender a conviver com esse 0,1%. Tá bem? Esse valor tão baixo é o que você precisa controlar. Agora, por que um verbo é irregular, gente? Vamos pensar assim, por que um verbo é irregular? É óbvio que é por causa do excessivo uso. Vou citar só um caso para vocês entenderem. Ó, vem aqui comigo. Ó. Você tem no português o verbo ser. Lá no latim, era o verbo essere. Ele tinha 3 sílabas. 3 sílabas. Na evolução, ó o coitadinho, ficou monossílabo. Por quê? Extremamente usado. Um dia que você passe sem usar o verbo ser, você não viveu. Então, todos os dias, várias vezes, o verbo ser está na tua boca. Agora, pense quando você usa o verbo protocolar, o verbo protocolizar. Não, né? Não é verbo que a gente usa toda hora, todo dia. Então, esses verbos vitais para a nossa interação social, eles são extremamente usuais e, por isso mesmo, na história do idioma, eles foram sofrendo deformações. Só que eles são úteis. Então, com 10 anos, você pega uma criança, hipnotiza essa criança, e se ela for conjugar verbos hipnotizada, ela vai falar coisas maravilhosas, com o verbo ser, estar, ficar, o verbo ter, ela vai conjugar. Com 10 anos, ela já domina os principais verbos irregulares da língua portuguesa. Um ou outro é que nós não controlamos. Um ou outro, por causa do pouco uso. Mas, né, globalmente, os verbos regulares já estão na nossa memória. Por isso, procure observar que esses verbinhos pequenos são verbinhos que você tem que ter grande atenção. Por exemplo, o verbo ter, o verbo vir, o verbo ver, o verbo pôr. São verbos com grandes defeitos e muitos filhos. Verbo fazer. O verbo fazer dá até dó das suas profundas irregularidades. Só que ele é um verbo muito escandaloso, você sente o verbo fazer. O corpo dele é outro. Você pega um verbo como dizer. Um verbo como dizer. Esse é um verbo que você tem irregularidades infinitas, mas ele é muito encorpado. Você não perde o rastro dele. Aquele quarteto ali que é perigoso. O ter, o vir, o ver e o pôr. Que eles vão formar um conjunto de derivados muito discreto. Quando você pega o verbo trazer, extremamente irregular. No presente fica traz, no passado fica trouxe. Muda tudo, só que a marca dele é muito perceptível. Tá bem? Esses verbos que formam, então, a irregularidade do português, você não tem, vamos dizer assim, eu não sabia. Essa é uma verdadeira raridade, você olhar para um verbo e dizer, eu não sabia. Tá bem? Esse conjunto mínimo, ele é, então, algo muito íntimo por causa do excessivo uso. E aí eu tenho que estar atento também a essa noção de modelo. Aqui nós também vamos ter a ideia de modelo. Então, quando eu estiver conjugando, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos conjugar o verbo abster. A minha pergunta é, que modelo que eu sigo? Será que ele segue os 99% ou ele está dentro desse 1%? E é nessa hora que você precisa ter, então, a informação que o verbo abster é filho do verbo ter. Ele não é um verbo regular. Ele se conjuga pelo verbo ter, que é um verbo irregular. Então, a hora que eu crio essa vinculação na cabeça,
eu resolvo os principais problemas que surgem dentro da ideia de conjugar verbos. Perceba aqui, ó. Como que você usaria o verbo ter nesse tempo aí, ó? Quando amanhã ele... Como que você usaria o verbo ter? Você usaria quando ele ter ou quando ele tiver? Vocês percebem que você pode dar uma vaciladinha, mas na mesma hora o nosso uso, graças a Deus tivemos grandes privilégios na vida, tivemos escola, aprendemos. Então, essa formalidade lida e aprendida, você tem na cabeça, né? Ah, quando ele tiver tempo, ele passa aí. Quando ele tiver dinheiro, ele te paga. Então, falando, você usa quando ele tiver, ok? Esse verbo ter é um verbo primordial. Ele está na sua vida. E aí você tem que levar essa forma do verbo ter para o verbo abster. Tá bem? Então, aqui você vai ter que dizer quando ele, amanhã, como é um verbo que exige pronome, nós vamos colocar o pronome. Como vai ficar? Quando amanhã ele se abster? Não. Quando amanhã ele se abstiver. Quando eu me deparei com isso, eu fiquei muito feliz, porque eu sei conjugar o verbo ter, saberei também conjugar o verbo abster. É ideia de modelo. Os verbos na nossa memória têm um esquema, e o esquema é um modelo. Um verbo ajudando um outro, um verbo servindo de modelo para o outro. O que eu preciso é relacionar esses verbos. Tá legal? Eu estou acabando de fazer um materialzinho, vou pôr numa folha para vocês. Quais são os principais verbos irregulares? Para vocês falarem assim, nossa, professor, só isso que é irregular? Sim. E há um grupo de verbos que tem irregularidade apenas em uma pessoa. Então, são aqueles verbos que têm baixíssima irregularidade. Você não precisa nem parar para pensar. Agora, ter, vir, ver, pôr, eles predominam de maneira assustadora as questões de conjugação irregular. Mas não só eles, os primitivos, principalmente os derivados, os verbos que nasceram deles. A hora que eu tomo a consciência disso, eu não erro mais. Tá bem? Essa conscientização que eu tomei, para mim, mudou minha vida. Falei, opa, legal. A segunda conscientização foi melhor ainda. É aí que a gente entende como a conjugação verbal é um conjunto de estruturas que vai formando esquemas, né? Vamos a uma segunda observação importante aqui. A primeira é essa que está na lousa, então. Vamos ao nosso item 3 aqui, ó. Os tempos mais irregulares são... Imagine que você está num programa, sei lá, do Silvio Santos, esses programas culturais, que você tem a chance de ganhar R$1 milhão de repente. O Silvio Santos te pergunta, os principais tempos em que nós temos irregularidade, quais são eles? O que vocês diriam para mim? Quando você conjuga verbo irregular, qual que é o tempo que você usa? Presente, o passado, o futuro? São dois. Vamos encurtar a pergunta, o raciocínio. Quais seriam esses dois tempos que concentram quase todas as irregularidades? Quais que... Ah lá, presente e passado já não pode ser, entendeu? Você quer ganhar R$1 milhão dizendo presente e passado? Se tem presente, passado e futuro, você ganhou dinheiro muito fácil. Então, ó, presente do indicativo. Ok. Mas qual pretérito? Perfeito. O pretérito perfeito é que vai ter ali as grandes irregularidades. Então, eu começo a entender que há dois tempos extremamente problemáticos quando você fala em irregularidade. Vamos marcar na lousa, ó. Esses dois tempos são o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. 。
Em seguida, vocês vão marcar uma informação que vai ajudar. A hora que você toma consciência desse momento, que há dois tempos primordiais, quanto aos defeitos, quanto às irregularidades, uma informação vai ser muito legal. Volta um instantinho comigo para vocês perceberem, né? Nós vamos começar a encurtar os nomes também. Se você escreve pretérito perfeito do indicativo, você está tomando uma atitude antiecológica. Gasta papel, gasta tinta, você tem que ser mais econômico. Então, retomando o que nós estávamos combinando ontem, PI, PPI. Vamos simplificar isso daí, tá bem? Então, daqui para frente, ó, vamos começar a usar o PI, presente indicativo. PPI. Né? Você está construindo uma intimidade. O que acontece nessa hora, gente? Pode voltar para a gente agora dar o ataque, que a memória fala, opa, obrigado. Qual que é o esquema que nós temos dentro da conjugação de todos os verbos? São mais de 10 mil verbos, todos têm essa mesma formação. O tempo do presente do indicativo forma o presente do subjuntivo. Um presente forma o outro presente. O defeito que está em um é exportado para o outro. E daí, se eu controlo um, controlo o outro. É uma economia na cabeça. O pretérito perfeito indicativo, ele é um tempo primordial, por quê? Porque ele forma no português outros 3 tempos. E o defeito que ali está nele é propagado para outros 3. Então, reconheça nesses 2 tempos que a irregularidade que houver neles vai também para os tempos derivados. Então, reconheçam isso. Ó. Venham comigo. Vamos observar que o presente indicativo e o pretérito perfeito indicativo, primeiro eles contêm as irregularidades. E eles são tão importantes que eles formam 4 outros tempos. Vamos construir, então, esses 4 outros tempos. Vamos lá. Temos, então, tempo primitivo formando tempo derivado. Tempo primitivo formando tempo derivado. O presente do indicativo, que você já pode colocar aí PI, eu estou diminuindo e daqui a pouco vai virar PI na lousa também. O eu do presente indicativo, ele forma todas as pessoas do presente do subjuntivo, que daqui a pouquinho nós vamos chamar de PS, presente do subjuntivo. Como o subjuntivo nós não falamos nada até agora, você vai notar que o subjuntivo depende muito de orações subordinadas. Então nós vamos ter que colocar uma pecinha aqui, ó, para ajudar a trazer o presente do subjuntivo, o que, a conjunção que ajuda a trazer. Vamos pegar um verbo que seja irregular no eu do presente indicativo para você perceber. Você pega o verbo medir. O verbo medir fica eu meço. Essa base defeituosa do eu do presente indicativo é o único defeito do verbo medir no presente indicativo. Mas quando ocorre no eu do presente indicativo, essa forma cria, isso é importante entender, cria todas as pessoas do presente do subjuntivo. Essa base meço vai ser exportada para todas as pessoas do presente subjuntivo. É por isso que nós vamos ter, então, que eu meça, que tu meças, que ele meça, meçamos, meçais e meçam. No começo, você olha para isso e sente que é algo pesado, volumoso, mas é exatamente o contrário. Quando eu reconheço isso, há uma simplificação do caminho da irregularidade. Toda vez que o eu do presente indicativo tem defeito aqui, esse defeito é exportado para todas as pessoas do presente do subjuntivo. Então, o presente subjuntivo depende desse eu do presente indicativo.
Quando é regular, você nem nota esse empréstimo, mas quando é irregular, esse empréstimo vai se dando com a irregularidade. Tá legal? Então você agora não precisa escrever, mas projete aí na tua memória. Ó. Pega o verbo caber. Como fica no presente indicativo? Eu? Como que você usaria? Cabo ou caibo? Então você vai dizer, no português culto, caibo. Né? E esse caibo, eu caibo, é um empréstimo que você fará ao presente subjuntivo. Que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, assim por diante. Pega o verbo perder, como fica no eu do presente indicativo? Eu perco. Tira esse o que sobra você exporta lá e fica que eu perca, que tu percas, que ele perca, percamos e assim por diante. Aí que a gente vai perceber, então, que há uma interdependência que simplifica o caminho da irregularidade. Se o eu do presente indicativo é irregular, essa irregularidade vai para lá. Isso é maravilhoso para você mapear onde que está o problema. Só, professor, quando eu vou estudar a conjugação regular, o que eu estudo? Presente indicativo e, por tabela, presente subjuntivo. Não dá para pensar no presente subjuntivo sem pensar no tempo que o forma. Pronto, vira uma coisa só na nossa memória. Há uma proximidade. Quem vai para uma prova sem esse raciocínio está desarmado dessa relação temporal que produz formas idênticas. O defeito daqui vai estar lá também. Ok? Só que você tem que pensar que esse é um momento brando, um momento peso pesado, nós vamos colocar agora na lousa. É daí que nascem quase todas as alternativas que você vê de irregularidade verbal. Vamos à lousa para perceber a segunda relação que teremos. A segunda relação se dá entre o pretérito perfeito do indicativo, que daqui a pouco nós vamos chamar de PPI, ok? Simplificando a nomenclatura. Você conjuga a terceira pessoa do plural e esse rã, que é uma desinência, você vai tirar. O que sobra, você vai ter que exportar para o pretérito mais que perfeito, do indicativo, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí você está diante dos dois tempos que mais caem em concurso quando a questão é sobre irregularidade. O futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Para ajudar na conjugação do futuro do subjuntivo, nós vamos pegar aqui a conjunção quando. E para conjugar o pretérito imperfeito, nós vamos pegar a conjunção se, remetendo ao passado. Se ontem, né? Uma vai para frente, quando amanhã, e uma vai para trás. Se ontem. É uma forma de você trazer da memória, né, os tempos do futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito. Professor, o que é estudar verbo irregular? É isso daí, ó. Estudar o pretérito perfeito e, por tabela, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Comece a reparar nas questões de irregularidade verbal, como são quase sempre esses três tempos. E isso tem que simplificar na nossa memória, exatamente por causa desses empréstimos. Vamos pegar um verbo bem estragado, um verbo bem problemático, tá bem? Vamos pegar, por exemplo, o verbo caber. Como fica o verbo caber no pretérito perfeito? Ontem eu coube, ele coube, eles, como que você conjugaria? Com toda tranquilidade, esse verbo está na nossa memória. E aí você tem que entender que essa forma couberam, essa base coube, menos o rã, essa base em vermelho vai para os tempos derivados. É por isso que no português, o verbo caber, no mais que perfeito, fica coubera, ao coube emprestado.
Você vai no futuro do subjuntivo, quando amanhã couber. Olha o defeito lá no futuro. E no pretérito imperfeito, se ontem eu coubesse, se ele coubesse. Essa visão não é para falar, professor, isso é mais difícil. Não, a intenção é simplificar. O problema que está aqui na base é exportado para lá. Tá bem? Por isso você tem que imaginar que verbos como ter, vir, ver, o verbo pôr, eles vão ter uma presença assustadora. A quantidade de questões com os verbos ter, vir e ver e pôr, nesse conjunto que está aí, é uma quantidade, vamos dizer assim, você contar é quase tudo em cima disso. Só que eu não posso esquecer aquilo que está vindo lá da acentuação e que agora vai fazer a grande diferença naquilo que é o ensinamento que você tem que fazer a si mesmo. Como guardar tudo isso? Então, lá na acentuação do verbo, o professor colocou o verbo ter e a sua grande família. Colocou o verbo vir e sua grande família. Aqui, eu não vou colocar na lousa hoje, mas eu vou dispor para vocês uma folha com os principais verbos regulares. E nessa folha vai estar lá o verbo ter e os filhos outra vez. Então, você está repetindo uma cena que é fundamental. Então, vamos imaginar o verbo ter dentro dessa formação. Ó. O verbo ter aqui ficaria, eles tiveram. Coisa que flui sem nenhuma dificuldade. É algo que nós temos fluindo com tranquilidade. Esse tive menos o ram, você vai exportar para lá. É por isso que fica, eu tivera. A irregularidade vem para cá, eu tivera. No futuro, quando amanhã eu tiver. E o pretérito imperfeito, se ontem eu tivesse. Professor, eu acho que isso aí flui em mim. Eu nunca parei para pensar, eu usaria desse jeito. Isso é bacana a gente também perceber que essas noções que estão na lousa, elas já naturalmente fluem quando falamos o português. O problema não é o verbo ter. Tá bem? Volta um instantinho. O verbo ter, você não tem coragem de falar assim, se ontem ele tesse. Você nunca. Eu conheço uns amigos meus que bebem um pouco além do normal, mesmo embriagado, né? A pessoa está sendo carregado para casa, ele não fala assim. Se eu tesse uma ideia real, tomar mais uma. Se eu tesse. Você nunca falaria assim. Mesmo numa fase infantil, quando você estava lá babando ainda, com fralda, mesmo quando criança, você nunca diria isso. Então a gente percebe que o verbo ter não é ele o problema, e sim os verbos derivados. Como ficar o verbo abster? Se ele se abstesse? Não. Se ele se abstivesse. É aí que eu não posso perder o fio da meada. A hora que eu for conjugar o verbo entreter, eu preciso ter o cálculo, a frieza de olhar. O verbo entreter é filho do verbo ter. Se o menino se entretesse, de jeito nenhum. Se a criança se entretivesse. E a hora que eu tomo essa consciência, eu falo, é aí a questão do concurso. Entreter-se não existe no português, porque eu nunca conjugo o verbo ter se ele tesse. Se eu conjugo se ele tivesse, se ele se entretivesse. É aí que você cria um elo fundamental para a maioria das questões. Então, vamos marcar na lousa agora o que seria a sequência lógica disso. Olhem lá. Então, é bacana você notar, por exemplo, que o verbo ter vai gerar uma conjugação, que é eles tiveram, esse tive é importado gerando tivera, tiver e tivesse. E a hora que eu tomo posse disso, eu tenho que estender para os verbos derivados. É esse o grande momento da aprendizagem. A hora que eu olho para o verbo ter e entendo, então, que a forma ter é formadora da forma, por exemplo, manter.
e que a hora que eu for conjugar, se ontem eu, como ficaria isso aí? Se eu ontem mantivesse a calma. Por isso que na prova, se caísse, se eu mantesse a calma, eu cometeria o tal do erro de conjugação verbal. Professor, como memorizar isso? Não tenho que se preocupar. Você sabe o verbo primitivo, saberá o verbo derivado. Mas eu tenho que relacionar o verbo ter ao verbo manter. Isso será uma grande aula que você dá a si mesmo sobre economia de memória. Isso aí não se estuda, isso se toma consciência. Não é? Porque o verbo ter, você já tem na memória funcionando bem. Você não erraria nunca o tiveram. E esse controle de qualidade que ocorre no primitivo tem que ocorrer também no derivado. Então o verbo manter fica mantivesse, porque ele é filho do verbo ter, e o defeito se mantém. Tá legal? Esse é o momento que você observa que é muito importante. Agora, mesmo tomando consciência, você vai dar umas cabeçadas. Você vai ter algumas dificuldades na tua vida. Isso é natural. O verbo ver é um capítulo à parte. Você tem que pegar o verbo ver, separar e dedicar alguns minutos da tua vida para olhar várias vezes. Na primeira você não vai acreditar. Você tem que olhar 2, 3, tá bem? Eu já comentei, talvez, aqui na aula, que um dia eu estava jogando snooker e desafiei o meu adversário. Falei, ó, se eu pôr essa bola aí, você paga quanto? E era um jogo de snooker, eu estava relaxadíssimo, tá bem? O dono da mesa tinha oferecido um uísque, eu já estava na segunda dose, eu estava me sentindo o antigo Rui Chapéu, que era um cracaço, né? Só que eu jogo mal. E ainda sem a calibragem ali, eu ia errar, né? Então, na hora que eu construí, ó, se eu pôr essa bola, você paga quanto? O dono da mesa bateu no meu ombro e invocou não o amigo João, e sim o professor João. Ele falou, ó, se puser, né, professor? Ele me corrigiu, porque eu tinha dito se eu pôr a bola. Ele bateu no meu ombro e falou, ó, se puser, né, professor? Eu falei, você tem razão. Se eu puser a bola, você paga quanto? Só que isso aí mexeu comigo, né? Já não estava bem. O cara foi me corrigir na jogada, bateu no meu ombro, né? Na mesma hora eu errei a bola. Era uma bola decisiva para o jogo. É o lado psicológico. Então, às vezes, na linguagem do dia a dia, nós cometemos falhas, né? Ah lá, o professor de português relaxado falou português do brasileiro. Então, ali eu sei que, numa aula, eu puxaria atenção para mim, eu não erraria. Se eu puser, né? Então, por isso que os derivados vão seguir o verbo pôr, puser. Então, os alunos, para perceber esse momento, em particular, do verbo ver. Vamos lá. Eu peço que vocês deem atenção a isso que nós temos aqui, ó. O infinitivo, e aqui nós vamos conjugar o futuro do subjuntivo. Então, o verbo ter, você vai conjugar no futuro do subjuntivo. Quando eu, e daí seguindo o esquema anterior, você já sabe que vai ficar quando eu tiver. E os verbos derivados assim também seguirão. Quando eu me detiver, quando eu mantiver, quando eu entretiver e assim por diante. Você vai pegar o verbo vir e lá vai dizer quando eu vier. E vai conjugar os derivados do verbo vir do mesmo jeito. Quando o governo intervier, quando você provier da sua cidade, passe aqui. Eu percebo que os derivados do verbo vir vão ficar exatamente desse jeito. Ó, quando isso convier a vocês, me avisem. O verbo vir tem filhos, os filhos vão seguir o pai. O verbo pôr, que é o verbo que eu citei agora para vocês. Quando eu puser. E por isso os derivados vão seguir. Pense aí no verbo depor. Como ficaria o verbo depor? Ah, quando o presidente, como que você vai dizer? Depuser. Ah, quando você colocar lá o fulano e o cicrano.
né? Garanto que um deles vai falar mentira. Então, quando ele se contrapuser, não é tão fácil, né, a gente usar e ouvir isso daí. Quando fulano se contrapuser, o verbo contrapor, derivado do verbo pôr, vai ficar quando ele se contrapuser. Por isso que eu tenho que começar a perceber as partes que formam. Conjuga primeiro o verbo pôr, depois conjuga o verbo contrapor. Quando ele se contrapuser, é uma conjugação que você não ouve no dia a dia. Você quer perguntar uma coisa? Propuser, quando ele propuser uma mudança. Então percebam que às vezes nós não estamos com o ouvido acostumado, mas você teoricamente tem que ter essa coerência. Agora, no seu caderno, destaque o que nós vamos fazer. No seu caderno, coloque com muito carinho isso daqui, ó. O verbo ver. Como fica o verbo ver no futuro do subjuntivo? Então eu vou dar agora um passo para trás para poder chegar nesse momento com um pouquinho mais de qualidade. Tá bem? Percebam que você vai conjugar o futuro do subjuntivo do verbo ver. E esse é um momento estranho no português. Vamos dar um passo para trás. Por quê? Olhem lá. Você viu que o futuro do pretérito, futuro do subjuntivo, forma-se a partir do pretérito perfeito. Então eu vou apagar os exemplos agora para dar luz a um que você deve reconhecer como campeão de problemas dentro disso que nós estamos vendo aqui. E esse campeão é exatamente o verbo ver. Como que você conjugaria o verbo ver dentro desse esquema de empréstimos? Então pense agora, de maneira bem centrada, no verbo ver. Como ficaria o verbo ver no pretérito perfeito? Nunca você erraria. Nunca. Eu vi, ele viu, eles viram. Nunca erraríamos. Estão notando como nós temos grande intimidade com as irregularidades desses verbinhos? Total. Então observe aqui, ó. Com muita tranquilidade você diria viram. Eles viram o erro. E esse empréstimo vai acontecer como aconteceu com os outros. Só que a base do verbo ver emprestada é só esse vi. Então, por isso que o pretérito mais que perfeito fica eu vira o erro. Vamos ali no pretérito imperfeito do subjuntivo para dar um pouco de suspense. Ó. Se ontem eu visse você, eu te chamaria. Se eu visse você. E o futuro subjuntivo, gente? Então marca com carinho no teu caderno, porque é provável que na tua prova caia uma questão de verbo irregular e a chance de cair o verbo ver é altíssima. Tá bem? O verbo ver no futuro do subjuntivo fica quando eu vir o erro. Quando eu vir o erro ali, eu o corrijo. Quando eu vir fulano de tal, eu o chamo. O verbo ver no futuro fica quando eu vir. Então marquem comigo com carinho exatamente essa formação em que a forma vir passa a ter uma lógica para existir. E a lógica é esse empréstimo que ocorreu com os outros e também com o verbo ver. Esse vi foi para lá e ficou. Eu vira, quando eu vir, se eu visse. A base do verbo ver aqui está. Então, cuidado, porque o verbo ver no futuro do subjuntivo fica quando eu vir o erro. Tá legal? Então, nós vamos voltar para aquela página para você documentar esse que é um dos momentos tão triviais de concurso público. O verbo ver no futuro do subjuntivo. Professor, né? Tudo? Não. Aprenda o que é extremamente comum, relevante. Depois você aprende o resto. Esse daí você tem que dar todo o destaque no seu caderno e aprender até o dia da prova. Tá bom? Posso voltar lá naquela página? Tudo bem? Já copiaram aí? Legalzinho? Vamos voltar para aquela página que nós estamos, então, fazendo a correlação
com o futuro do subjuntivo. Ah, como fica o verbo ver no futuro do subjuntivo? Quando eu vir. Aí é bacana para você até comparar. Né? O verbo vir fica vier. O verbo ver fica vir. Professor, isso é confundível. É óbvio. É óbvio. Por isso que cai tanto em prova. Então, o futuro do subjuntivo do verbo ver fica quando eu ver. Então, você será punido dentro do sistema democrático quando a lei, vocês que estudam direito bastante, o que você usaria ali? Ó? Dentro da democracia, você só pode ser punido pela lei se houver a anterioridade da lei, a previsão legal. A previsão legal te remete ao verbo prever. Então, eu quero que vocês usem ali o verbo prever. Você só será punido quando a lei... O que você vai dizer? E aí você tem que amarrar a pessoa, fazer uma lavagem física por fora, né? Aquela lavagem externa, e depois uma lavagem cerebral. Porque para um brasileiro dizer fulano só será punido quando a lei previr, só com hipnose e lavagem cerebral. Estão entendendo que esse é um momento que até nos livros é um momento de raridade você encontrar. Momento difícil do português. Vamos à luz, ó. Perceba que o verbo ver tem derivados. O prever é um deles. Então imagine como que fica o verbo prever, filho do verbo ver, lá no futuro do subjuntivo. Você será punido quando a lei previr. Isso dá frio na barriga. Dá um mal-estar, mas é o correto. O verbo prever, no futuro do subjuntivo, né? Previr. Só será punido quando a lei previr. Isso aí é difícil até na língua escrita. Você lê em livros jurídicos. Tá bem? Só que nas obras jurídicas, você vai trocar ali, geralmente, a conjunção quando, temporal, pela conjunção se, condicional. Mas sem problema algum. Vai também remeter ao futuro do subjuntivo. Só há previsão de pena, né, quando a lei previr, se a lei previr. Essa é a forma correta. Ok? Notem que é bonito quando você percebe um campo de energia negativa. Dificilmente seria para uma prova e acertaria uma questão com o verbo ver no futuro. É isso que você percebe quando a pessoa estuda. Ela entra num campo de acerto que, caindo, não há como errar. Né? Ela tem uma expectativa de cair que começa a acontecer, porque ela está diante daqueles fatos tão recorrentes. Tá bem? Nós vamos agora passar, então, de um intervalo para o outro. Pode voltar comigo para a gente passar. E, em seguida, nós vamos fazer uma questãozinha de como pensar isso que nós estamos trabalhando. Tá bem? Então, vamos para o intervalinho e voltamos em 1 segundo. Até lá.